Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um podcast Campos Tomás Meirelles, advogados, e hoje o ilustríssimo senhor Antônio Salles, gestor da Mand Ventures, e veio aqui conversar com a gente para ter um papo descontraído. Por favor, fique à vontade, falar um pouquinho de você, do fundo, dos seus sócios. Obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite. Bom, como o Sérgio falou, sou um dos fundadores da Mand Ventures. A Mand é um fundo global focado em comida e agritech. Hoje nós temos 4 empresas no portfólio, 2 na Europa, uma nos Estados Unidos e uma no Brasil. A gente olha tanto biotecnologia quanto digitalização do campo para dentro da porteira e qualquer digitalização ou biotecnologia para fora da porteira, desde que ligado à comida e agricultura. E agora a gente está começando a olhar também um pouco novos materiais para fashion, porque tem aí, enfim, um overlap com o mercado de comida. Então, se você consegue fazer carne de laboratório, por que não, por exemplo, fazer couro de laboratório, que aí não se faz nenhum mal aos animais, enfim, não tem nenhuma questão de emissão, tem muito mais sustentabilidade envolvido. Enfim, é um pouco esse o nosso histórico. Meus sócios, um fica na Europa, que é o Júlio, e aí tem um outro que é o Rafa, que fica aqui no Brasil comigo, aqui em São Paulo. Legal. Parabéns, Antônio. E Antônio, quando você, pela primeira vez, e eu lembro lá atrás, né, enfim, você me procurou, a gente bateu alguns papos, você e o Júlio, e quando o fundo já estava de pé, o que me chamou mais atenção quando você me contou dele foi a tese global, né? Por que uma tese global para essas duas indústrias, né, e agora vindo uma terceira na tese de vocês, e não algo brasileiro ou até mesmo regional, que nem os fundos, vamos falar, é o percurso dos fundos tradicionalmente aqui no Brasil? Muito legal e ótima pergunta. Quando a gente começou a Mand, ou enfim, quando a gente começou os estudos para o que veio a ser a Mand, a gente tinha na nossa cabeça muito claro que ou você fecha a geografia e abre tese, ou você fecha a tese e abre geografia. E tem um motivo muito, na nossa visão, muito claro para isso. É muito difícil, principalmente em teses que nem comida, que nem agritech, você ter massa crítica suficiente em regiões muito fechadas. E principalmente, que é o nosso caso, se você não quer investir em teses concorrentes. Pode acabar acontecendo, obviamente, como se diz muito no mercado, você, principalmente quando você investe no começo, enfim, no famoso early stage, Sim. Que obviamente algumas teses acabem competindo entre si ou se encontrando mais para frente. Mas não é de maneira intencional que a gente investe em concorrente. Então, quando a gente vê a tese pela primeira vez, a gente evita, mesmo muitas vezes que em outras geografias, investir em teses concorrentes. Pode acontecer se você acreditar que uma tese no Brasil vai ser só Brasil e não vai para fora, porque você tem mercado suficiente no Brasil, ou enfim, por qualquer outro motivo, e vamos dizer, uma tese nos Estados Unidos da mesma maneira. Então, você tem a mesma tese em geografias diferentes, que na visão, pelo menos inicial, dificilmente vão acabar se encontrando. Mas, de novo, o real motivo lá atrás foi, primeiro, a questão do fato de você dificilmente ter massa crítica, principalmente numa tese que nem a nossa, em que a gente concentra um pouco mais o portfólio. E tem um outro motivo também, na nossa visão, que
você pode ter teses que você pode exportar, mas você pode ter teses fora que você pode trazer para o Brasil que são muito interessantes. Então, por exemplo, um setor que a gente vê desenvolvendo muito lá fora e que a gente vê muitos desafios no Brasil para você conseguir desenvolver algo similar é o setor de carne cultivada. É impossível de se desenvolver no Brasil ou na América Latina? Não. Mas não tá, é um setor que não está muito na nossa cultura de você ver empresas de biotecnologia com de alguma maneira uma similaridade mais à farma do que ao mundo de comida sendo desenvolvido no Brasil ou na América Latina. Obviamente isso aqui não é uma crítica, mas é muito mais forte. Por exemplo, o lugar mais forte do mundo é a Inglaterra. Então, a gente começou a olhar e falar, peraí, tem certos setores também que o Brasil não vai ter vantagem competitiva. Claro. E, de novo, eu não estou falando aqui de biotecnologia necessariamente diretamente ligado ao campo, como biodefensivos ou, enfim, sementes, etc. Eu estou falando carne cultivada, e quando você olha o setor de farma, Europa é muito avançado. E mesma coisa para algumas coisas nos Estados Unidos. Agora, quando você olha o mercado consumidor, o Brasil pode ser um mercado grande, e, obviamente, os potenciais parceiros existem no Brasil. Quem são os maiores produtores de carne do mundo? Uma BRF, enfim, Marfrig, que agora os controladores são os mesmos, uma JBS, Minerva, enfim, vários, e o Brasil é muito relevante. Então, o ângulo Brasil é sempre algo importante para a gente de alguma maneira. Entendi. Que vocês imaginam porque, de alguma forma, você falou na exportação, mas também principalmente na importação de tecnologia. Então, acho que seria demais falar que um dos atrativos, principalmente para os fundos não brasileiros, ou melhor, suas investidas não brasileiras, seria uma eventual facilidade em acessar o mercado brasileiro? Sem dúvida, é uma delas. E aí eu acho que é importante dizer que a gente não está falando necessariamente do mercado consumidor brasileiro. Sim. Mas parcerias. A empresa na Inglaterra, e desculpa o jabá aqui, mas a Multus Media é uma empresa B2B do setor de cultura cultivada. E, de novo, quem são os principais produtores de proteína no mundo? BRF, JBS, Marfrig. Inclusive, algumas delas já fizeram seus investimentos em startups, neste caso, direto ao consumidor e em carne cultivada. E, de novo, muito interessante, uma delas fez na Europa, a outra fez em Israel. Então, esses poderiam ser potenciais parceiros. Isso significa que é parceiro para o mercado brasileiro ou no mercado brasileiro? Não necessariamente. Até porque são empresas internacionais. Exato. E, sim, esse tema da indústria de cultivo em laboratório sempre me chama atenção, né? Já não é novidade, já falei aqui, minha família veio do agro, principalmente na pecuária, né? Então, você acha que tem algum tipo de preconceito, vamos falar, na América Latina quanto a esse tipo de cultivar? E isso seria uma barreira ou não? Como você mesmo falou, as empresas processadoras de carne hoje já se interessam por esse mercado e propriamente elas vão ajudar a desenvolver esse novo mercado. Eu acho que tem duas coisas que, enfim, eu sempre gosto de deixar bem claro. A gente não fez esse investimento meramente por uma questão de dizer vai acabar a produção de carne do jeito que é feita hoje. Eu realmente não acredito nisso. Eu acho que isso vai continuar e vai continuar sendo relevante por um bom tempo ainda, se é que vai perder alguma relevância no longo prazo. Mas quando você olha
para o crescimento de consumo no mundo, ele vem dos principais países que estão crescendo suas populações. Então, China, obviamente, agora deixando de ser o país mais populoso do mundo, mas ainda relevante, né, em termos de população. 1 bilhão e tanto Exato. de pessoas, e o consumo de carne cresce. Países na África com crescimentos incríveis também, porque o consumo de carne cresce conforme o país se desenvolve. Quando você olha Europa, né? Quando você olha Estados Unidos, eu não vou arriscar dizer que ele decresce, mas ele não cresce. Mas a gente já está falando de populações ricas, que já, enfim, já tem o mínimo necessário. Então a gente vai ter um crescimento de consumo de carne, é inevitável. Nós estamos crescendo a população. Em 2050 seremos 10 bilhões. E para você, se você mantiver no atual ritmo de crescimento, no atual ritmo de produtividade, se você não melhorar a produtividade, você vai ter que desmatar a mesma quantidade que a gente teria aqui hoje, se a gente parasse de desmatar hoje, que a gente teria que replantar para conseguir não esquentar o mundo em 1,5 grau. Então a gente tem um desafio aqui onde eu digo, bom, se eu for continuar alimentando a população de uma maneira que é necessária. E esse pessoal vai querer, né? No matter what, eles vão querer. Você tem muita gente que está subnutrida. Essa é a verdade. Mas para você conseguir nutri-las e mais as pessoas que vão chegar no mundo, você, no atual passo, no atual nível de produtividade, você tem que desmatar o mesmo número de hectares que supostamente você tem que replantar. Então você precisa começar a encontrar alternativas para isso. Uma delas é cultura celular. Muita gente adora carne, não quer deixar de consumir carne e não quer ir para, enfim, plant-based, porque acha que não tem o mesmo gosto, a mesma textura. Enfim, não é a mesma experiência. Não. E aqui você consegue ter a mesma experiência. Esse é o grande motivo. A gente acha que vai ter um mercado para frente. Como vai ser, ou se tem uma barreira, eu acho que, enfim, hoje, como existiu uma barreira para plant-based no passado, e esse mercado se construiu, se ele é o mercado que achavam que era 2 anos atrás, né? Ou se ele é o atual, ou se ele é algo no meio do caminho, aí é uma pergunta totalmente diferente. Mas fato é que uma outra marca nesse setor vai continuar existindo e vai ser um bom negócio. É tão grande quanto uma BRF ou não é, etc. Isso é outra discussão. E a gente acredita que vai ser igual no setor de cultura celular. Eu tenho uma visão, assim, né? Quem sou eu, né? Mas que esses tipos de tecnologia vão, enfim, andar de lado, paralelamente aí com as formas de produção tradicionais, né? E aí você vai ter um equilíbrio de preço, né? Hoje eu ouvi da boca de um pecuarista falando, olha, antigamente carne vermelha era um luxo, com a expansão da Argentina, Brasil, Estados Unidos, enfim, a Austrália se popularizou porque a produção aumentou muito, o acesso ficou barato. E com o passar do tempo ela vai voltar a ser cara, né? Então assim, e tem a questão aspiracional. Então, se o chinês quiser comprar um ribeye produzido orgânico lá, grass-fed, vai pagar um preço. Se ele quiser comprar carne moída de laboratório para alimentar o pessoal da fábrica dele, outra questão. Né? E eu acho assim, você tocou num ponto que eu acho que é muito importante, que é a questão do preço. De novo, a gente vê o crescimento vindo de
populações ou países em desenvolvimento. E aí o preço é uma coisa muito importante, junto com a experiência, mas o preço passa a ser relevante. E é exatamente por isso que a gente entrou na Multusmídia, porque, não querendo ficar muito tempo aqui falando deles, mas acho que é importante explicar um pouco a nossa visão, a nossa tese por trás. E qual é? Basicamente, você tem o soro fetal bovino hoje, que é, de maneira simplória, o alimento para que a célula cresça. Isso hoje é feito de uma maneira muito agressiva e é muito custoso. Como é que é feito? Você precisa matar o animal com o feto dentro da barriga ainda, porque é dali que você extrai o líquido de dentro da bolsa. Isso hoje custa $250 o litro. É o principal driver, não, é o principal driver do custo ser tão alto na produção. E o que a gente conseguiu, ou enfim, o que a Multus se dispõe a fazer, é que ela consegue fazer um produto que não vem direto do animal e que é hoje já uma fração do custo. Então você está resolvendo a questão de custo, está resolvendo um problema de escalabilidade, porque você imagina, você precisa matar o gado, você precisa extrair o líquido, você não consegue fazer isso aqui da Faria Lima. Não. Você precisa da Anvisa em cima, controlando, você precisa do abatedouro, você precisa... É uma coisa que na escala se torna complexa. Aqui a gente está falando de algo que você consegue desenvolver em laboratório, então você consegue produzir em escala, com mais controle, por uma fração do custo, e não tem o sofrimento animal. Isso é interessante, são dois, né? O preço sempre importantíssimo, mas também essa questão do sofrimento animal é muito importante. Porque eu acho que se tiver um vegetariano que falar que parou por questões de, vamos falar, morais, ele olha ali, pô, uma volta ali para a carne de alguma forma. E aí o mercado se expande. Mas obrigado aí pela, enfim, explicar aí um pouquinho da indústria, da visão de vocês. E dentro do, né, você falou que você tem investidas nos Estados Unidos, Europa, Brasil, mas fora isso, tem algum mercado que chamou seus olhos, que você se espantou, né? Porque eu sei que você olha empresa aí de todos os lugares, né? E tem, de fato, algum lugar que você falou, pô, aqui ainda não conseguimos colocar um pé, mas aqui tem coisa interessante. Ou também fica à vontade, se quem quiser contar o segredo, né? A mina de ouro. Essa história de segredo é execução, eu não acho que, enfim, não existe mina de ouro, a gente co-investe, a gente é muito aberto nesse sentido, não tem o menor problema. Olha, a gente olha de maneira muito oportunística. As pessoas muitas vezes me perguntam, por que duas na Europa, uma só nos Estados Unidos, só uma no Brasil? Era o momento que a empresa estava, era o nosso momento, era o momento de mercado, enfim, várias variáveis. De novo, a Multus acho que é um bom exemplo, porque a Multus a gente trouxe ela 3 vezes para o nosso comitê de investimento, 2 delas a gente passou, então a gente acompanhou essa empresa por alguns anos, acompanhou a evolução dos empreendedores, a Miam Labs, a antiga Le Miraculeux na França, foi um momento até engraçado falar isso, mas a gente está falando de 2021, 2021, que o mercado não queria startup que era rentável, e eles eram rentáveis para a série A, e os fundos achavam que eles estavam deixando o crescimento na mesa e por isso não queriam investir. Então teve uma questão de uma oportunidade ali momentânea, e enfim, agora a gente conseguiu fazer uma rodada recente onde a gente não liderou, com um step up de mais de 30% no valuation. Então
porque o mercado já está vendo essa coisa de rentabilidade de maneira Claro, diferente. sempre muda, né? Já vi essa novela E, antes. de novo, não foi liderado por nós. Então, não é que a gente está escrevendo ali só para subir um pouquinho. Não o seu markup, né? Exato. Mas, então, é muito momentâneo. Tem um mercado que eu acho que é meio óbvio, que a gente já olhou algumas vezes e por diferentes motivos não acontece, que é Israel. Mas aí, enfim, tem 1000 variáveis para não ter acontecido. Teve uma que a gente passou muito perto de fazer e acabamos não fazendo, mas, enfim, sempre é um mercado que a gente olha, que a gente acha interessante, etc. Mas até hoje não deu fit, não teve nada que fez com que a gente fosse até o fim. Entendi. Tem que ter todo um alinhamento de planetas, né? Então, não, legal, interessante. Queria entrar num assunto que acho que não tem como muito fugir, né? Esse ano, pelo menos a nível, enfim, latino-americano, também a nível dos Estados Unidos, né? Não tivemos boas notícias. Eu estava lá quando o SVB anunciou lá, enfim, quebra deles, e foi bem interessante estar lá no olho do furacão no momento. E em termos de perspectivas, vamos começar por Brasil, e aí acho que você vai aumentando a lupa. O que você viu desse ano? Era o que você esperava? E o que você espera aqui daqui para o final do ano? Não vamos estender nossa futurologia demais. Eu acho sempre muito complicado falar do futuro e, enfim, às vezes a gente acerta, às vezes não. A gente sempre vai acertar alguma variável, errar outras. Mas a gente está muito animado na Mand porque a gente acredita que é um momento interessante. A gente, enfim, não é por nada que nós temos só 4 empresas hoje no portfólio. Tinha uma questão, como eu mencionei antes, muito de valor de mercado, tinha uma questão muito de você entrar em ligação e a pessoa falar, você tem 3 dias para tomar uma decisão, e o processo não acontece desse jeito. Eu não passei por isso, mas eu ouvi história de amigo meu que entrou numa primeira ligação Venture Capital e o empreendedor falou, se você desligar comigo sem me falar que você vai investir, você está fora. Ou seja, você tem que tomar uma decisão em 1 hora, 45 minutos. Sem olhar papel, documento, nada, financials. A gente teve sim caso que o empreendedor falou, eu não vou abrir informação, então eu não vou investir. Claro. Para mim é muito simples. Eu tive alguns M&As ao longo desse ano que aconteceram esse problema. Só não queria abrir o documento. E aí o M&A, como tá indo? Eu falei, tá ótimo, tá ali parado. É isso. Então assim, eu acho que a coisa se ajustou. Querer dizer, eu podia aqui posar de bonitão, falar, não, a gente tá no momento mais baixo, ou vai voltar, ou... Não sei. E eu acho que não é a nossa estratégia olhar e falar, não, eu preciso acertar no momento mais baixo, porque a grande verdade é o seguinte, as boas empresas vão passar pelo momento, vai ter soluço, todo mundo vai apertar um pouquinho, vai ter... mas os bons vão sobreviver. O que eu acho que é muito importante, que a gente tem muito essa discussão interna o tempo inteiro, para realmente todo mundo se manter na terra, com o pé na terra, é dizer, gente, a gente não está aqui para apertar o empreendedor. Porque a gente quer o empreendedor alinhado no longo prazo com a empresa, com a gente, para entregar o que ele precisa entregar. Então, se eu entendi bem, vocês têm o fundamento de vocês para investimento, independente do cenário. Obviamente, alguma coisa macro ou micro vocês vão levar em conta, mas atendendo aqueles requisitos, que um deles passa por precificação, obviamente, e tempo para análise, vocês, enfim, pouco importa hoje em dia qual que é o cenário exatamente que a gente está vivendo. E eu acho que tem uma coisa... Eu já ouvi, desculpa, mas da boca de outro investidor, né? Ele falou, cara, consistência é chave, porque senão
você tá sujeito a essas oscilações de preço aí depois você tem que consertar lá enfim, tua marcação e vira, porque afinal, né, todo fundo também tem que prestar conta. Exato. Enfim, eu acho que a gente tá sempre tentando encontrar os empreendedores que a gente acha que vão fazer diferença, que a gente realmente acredita que lá na frente vão entregar algo diferente e para a gente a saída, é óbvio que a gente leva em consideração a saída, mas tem muitos caminhos de saída Sim. na nossa visão. É claro que a gente leva o momento global de inflação, de juros, de, enfim, crescimento ou não de consumo, tendências, em alguns casos, que podem ser um pouco mais arriscadas ou menos, mas sem dúvida a gente tenta manter uma constância na nossa visão. A verdade nunca está nos opostos, né? Então nunca está quando está animado demais, nunca está quando está, vamos chamar, o mercado está reprimido demais. Uma coisa que eu acho que a gente tem hoje nesse momento de conforto e possivelmente de alguma maneira até vantagem é que, dado o nosso número de empresas no portfólio e que ninguém está muito atrapalhado no sentido assim, ninguém está precisando de caixa. A Multz a gente acabou de investir, Miam Labs, Lemmy Hakulö entrou dinheiro e eles sabem como ser break-even ou até rentáveis. Tarkin tem caixa por um bom tempo ainda, mais de ano, mesmo acelerando o crescimento. Enfim, a FBN lá fora também tá tranquilo. A gente não tem este desafio de quem no meu portfólio que eu preciso ajudar, porque a gente não tem um portfólio vasto. E aqui não é para criticar quem tem, não, é só o nosso momento dado o que está acontecendo no mercado. Porque pega uma empresa que tenha 100, um fundo que tenha 100 empresas no portfólio. Ele não vai conseguir ajudar todo mundo não. E tem que decidir quem que ele vai salvar. E vão ter algumas que estão precisando levantar dinheiro, que é claro que e eu não estou tentando dizer que as nossas 4 não têm desafios, todo mundo tem, até porque se não tivesse, não teria o porquê a gente existir, não teria o porquê a gente estar lá. Até eu tenho desafio. A gente provavelmente já teria saído. Mas a gente consegue focar para fora para trazer novos negócios. E o que eu ouço muito não, mas o mercado não tá agindo porque eles estão com medo do que vai acontecer, então eles não querem fazer novos investimentos. E a minha visão, e aqui tomando um risco que eu posso estar errado, é de que o mercado não está agindo porque ele está olhando para dentro de casa, principalmente, e falando como é que eu faço para resolver algumas empresas do meu portfólio. Quem que eu quero salvar? Como que eu vou salvar? Quanto do meu time precisa focar para salvar essas? E é óbvio que se a gente tivesse com um portfólio tão grande, no momento, a gente estaria fazendo igual. Mas a gente não tem isso. Então a gente não está, nesse momento, a gente está ativamente lá fora procurando investimento. Legal. E aí, puxando um gancho, né, que você trouxe, não apertar demais o fundador. Eu senti, obviamente, né, aqui na prática, e também ouvi de alguns, tanto investidor quanto fundador, assim, eu sinto um movimento de pessoas que estão apertando, principalmente o valuation ali, e também né, pedindo alguns direitos políticos até, né, e econômicos de forma mais agressiva. E aí um dos investidores falou para mim assim: cara, quem tá apertando demais, os fundadores não vão esquecer, entendeu? Uma hora, alguma rodada, eles vão lembrar disso. E eu até assessorei um outro cliente meu, outro dia que me ligou, ele falou assim: cara, a gente tá fazendo um bridge aqui,
a gente não vai acompanhar, mas eu tô aqui dando um apoio pro fundador, porque é dentro de casa e o pessoal tá jogando, fazendo um haircut de 80%. Eu falei, gente, explica pro pessoal, assim, que eu não sou nenhum analista, né, de venture capitalist, né, eu sou um lawyer, mas assim, acho que é meio básico, se você também faz um haircut muito agressivo no seu investimento, isso vai refletir de certa forma para você. Então eu falei, gente, fala para eles fazerem uma coisa mais, vamos falar, equilibrada, né, e isso vai ser melhor para os dois. Enfim, eles se encontraram lá, né, Love's Always Find a Way, né, eles se encontraram. Mas você tem sentido isso também? Você ali indo como follower, ou vendo os term sheets que tem passado por vocês, o que vocês têm achado? Olha, a gente tem certas coisas que, obviamente, são inegociáveis, e que vai ser agora ou vai ser num mercado super otimista, que a gente vai dizer isso aqui pra gente é no-go. E aí, sendo muito sincero, pode ter empreendedor que acha que, não, é porque nesse momento ele está tentando apertar alguma coisa e, enfim, eu te garanto que não é. Sim, eu tenho muita tranquilidade em dizer, procure os nossos portfólios e ver o quanto a gente ajuda, ver o quanto a gente está ajudando nesse momento, refletindo, vamos fazer uma próxima rodada ou não, ajudando a negociar. A Miam Labs, a gente inclusive investiu, de novo não liderando, mas a gente acompanhou, porque a gente acha que está ainda num bom preço, mas a gente ajudou o empreendedor a negociar também. Então, assim, tem certas coisas que um investidor pode achar que é normal e o outro não. Então, acho que aí a gente tem que ser um pouco cuidadoso, porque vamos generalizar. Pode ser que uma coisa que pra gente seja meio, isso aqui é um pouquinho, um passo além e a gente prefere não fazer, a gente resolva não fazer, e aí eu acho que tem que tomar um cuidado pro outro lado não olhar e falar assim, pô, tá tentando me apertar nesse momento. Entendi. Que pode acontecer, ali no momento, você negociando, etc. De novo, a verdade nunca tá em nenhuma das pontas, né? A verdade está no meio. E sempre tem alguma coisa em negociação de interpretação de claro, quando o outro estava querendo dizer outra coisa. Coisas não então, são ditas, isso eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, tem empresa que... Eu não tô, pelo amor de Deus, nem sei quem é, eu não estou dizendo que seja o caso, tem empresa que merece um haircut de 80%. Não, eu não estou nem entrando nesse mérito, assim, eu concordo com você, talvez assim, eu não olhei os financials daquela empresa, né, muito mais olha, que é uma linha de negociação, né, o que eu faço, vai por aqui, mas assumindo, né, que os financials estejam tudo certo, mas eu concordo com você, eu acho que então, assim, dentro de um haircut pode parecer um de 80%, por exemplo, pode parecer muito agressivo, mas se estiver fundamentado pelos números, é o que é, né? Exato. Eu cheguei a ver, obviamente não vou falar nem aonde, nem nada, mas eu cheguei a ver empresa pedindo 100 vezes receita. E aí você fala, cara, empresa de consumo pedindo 100 vezes receita, tá de brincadeira. Se essa empresa levantar 100 vezes receita, ela vai tomar um haircut em algum momento de 80%. Em algum momento No mínimo, né? Porque aí a gente está falando que ela está agora tradando a 20 vezes receita, que é um absurdo para uma empresa de consumo. Então tem algumas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. Tem muita empresa que, de novo, a gente está falando de empresa de consumo e o cara te manda ARR. Você fala, desculpa, você vender um produto físico não significa que você tem recorrência. Você vender um software, você prende o cara por 2, 3, 4, 5 anos, depende do teu contrato, etc. Você consegue falar, eu vou ter uma recorrência. Empresa de consumo, você fechou o resultado do dia 25, dali pra frente. Amanhã, dia 26, começa do zero de novo. Se eu fechei um SaaS hoje, dia 25 de 2023, eu tenho uma receita com um certo grau de certeza pelos próximos 5 anos, 3 anos, enfim.
Então tem certas coisas, e tinha gente que comprava que ARR era receita. Então, gente, não é receita. A pessoa está pegando o melhor mês dela e multiplicando por 12 e dizendo que esse vai ser o melhor mês histórico. E dizendo que vai ser o resultado do ano. Não vai. E aí fala, não sei quem está tradando não sei quantas vezes. Entendi. Então você acha que também, sim, houve um exagero lá atrás, eventualmente, pode ter havido um exagero aí de valuation, e agora também não é que a culpa, se é que tem um culpado, a culpa não é exclusiva dos fundos. Acho que tem muito de um ajuste natural de mercado aí. Tem. Mesmo na Bolsa, você olhar o que aconteceu com certas empresas, o que aconteceu com empresas de consumo que fizeram IPO nos últimos 5 anos. O quanto isso ajustou, porque teve um momento de muito otimismo e, de novo, não sei se tem um excesso de pessimismo agora, não sei se a gente está num ponto ótimo, aí realmente é difícil falar qualquer coisa, mas teve um excesso de otimismo e aqueles negócios, tinha empresa, enfim, de consumo de plant-based valendo mais do que BRF. E distribuição, eu trabalhei num grande varejista, eu sei como é que é distribuição, eu sei como é que é negociação com o varejista, não é simples. E aí você pega e fala, não, vou pegar um cientista, esse cara vai desenvolver um produto, e agora ele vai virar um mestre em logística e negociação com distribuição do produto no varejo. O que você precisa aqui de capacidade é inteiramente diferente. Sim. Assim como eu acho um exagero em dizer, não, jovem, todo mundo jovem, 100% do time tem que ser jovem, porque ele vai pensar tudo diferente, vai fazer tudo diferente. Não, é uma mescla. Pega gente bem experiente, que tem conhecimentos profundos de certos mercados, pega gente muito inteligente, muito nova, para desafiar certos paradigmas. E aí eu acho que você tem um conjunto muito interessante. E você vê, curiosamente, isso começando a acontecer em certas empresas. Legal. Em alguns casos, inclusive, em empresa pública. Até mesmo um escritório. Mas, legal. Interessante. E, Antônio, acho que com isso, essa aula aí, eu vou, pelo menos da minha parte, encerrar aqui as perguntas. Eu não sei se você tem alguma coisa mais a dizer, alguma coisa que você gostaria de anunciar, enfim. Além de que 60% do fundo não foi deployed ainda, então, pessoal, da indústria, globally, tá? Fora isso... Não, é isso. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. De novo, estamos olhando para investir, como o Sérgio já mencionou. E, enfim, é isso. De novo, muito obrigado e parabéns aqui para o escritório. Obrigado. Pessoal, obrigado mais uma vez. Até a próxima. Tchau.